Olá, aluno de Sinapse! Eu sou Isaura Chimenez, professora de História, e a gente vai estudar agora a nossa última civilização aqui da Antiguidade, que é a Roma Antiga. A gente vai estudar em Roma Antiga, sempre que a gente estuda tanto de Grécia como Roma Antiga, por isso que a gente estuda mais as civilizações, porque elas são mais as civilizações que afetaram aqui o Ocidente, né? Porque são civilizações ocidentais. E ela vai ser considerada aí, a Roma, o berço da nossa civilização, justamente porque até a nossa língua aí vai ser herdada aí, o nosso direito romano vai ser herdado dessa civilização, tanto a nossa língua como até mesmo na religião predominante aqui no Brasil, né? Querendo ou não, você pode não ser católico, mas a religião predominante aqui é o catolicismo e ela vem aí da Roma, surgiu ainda em Roma. A Roma Antiga ela vai se dividir em 3 fases. A gente vai ter 3 aulas, uma para cada uma delas, que é a monarquia, a república e o império. A gente fala muito sobre o Império Romano, mas a maior parte da expansão de Roma vai ser aí no período da República. Para iniciar, a gente tem que saber onde se localiza e onde fica Roma. Roma ela vai ficar aí na Península Itálica, que é essa botinha aqui, parece muito uma botinha chutando uma pedra. Depois que você memoriza isso, você nunca mais esquece. E os primeiros povos, os pré-romanos aí na Península Itálica, vai ser algumas tribos. E dentro dessas tribos a gente vai ter os latinos, que vai ser os nossos descendentes. As tribos aí, os etruscos, os cartagineses, dentre outros. Até mesmo os gregos. E essa formação aí de Roma vai ser uma formação que vai surgir dessas tribos, né? Vai ser vários povos que vão formar em Roma. Dentre eles a gente vai ter os etruscos, né, que eles ficavam mais ao norte e eram considerados os melhores guerreiros. Vai ter os latinos ou os italiotas, eles podem vir com esse nome, que vai ficar mais ao centro da Península Itálica, e os gregos, que eles vão chegar ali durante aquele processo de ocupação grega, que a gente vai ter um processo de expansão aí da Grécia, que eles vão chegar até essa Península Itálica e vão formar várias cidades, como Nápoles, Tareto, entre outras. A cidade de Roma, inicialmente, ela era ali apenas uma fortificação no meio da Península Itálica. Ela não era ficava ali na região do Lácio, próximo ao rio Tibre, e ela foi invadida pelos etruscos e absorvendo, tendo essa miscigenação dos povos até formar aí as primeiras, até 753, até se formar aí o que a gente conhece como Roma. Existe uma lenda, né? A teoria histórica é que ela se formou basicamente desses povos, mas existe aí uma lenda que foi descrita pelo poeta Virgílio, a lenda de Enéida, que Roma surgiu de Rômulo e Rêmulo. É uma história mitológica de que eles são herdeiros aí de um trono dos deuses, em que o seu avô Enéas, ele teve um filho que dominava essa região, e que esse filho que dominava essa região do Lácio teve o seu trono usurpado pelo próprio irmão, o Aminúcio, e esse irmão assassinou os netos. Assassinou não, perdão. E esse irmão jogou os netos, né, o filho da Réia, que eram os netos, os sobrinhos dele no caso, pegou os sobrinhos deles e jogou no rio Tibre para que eles morressem, só que eles não morreram, eles foram salvos por uma loba, alimentados pela essa loba, e posteriormente resgatado por um casal de camponeses que criaram ele. Quando eles ficaram adolescentes, eles tomaram o poder de volta, mataram seu tio e entregaram o poder para o seu avô. Aí o seu avô, em recompensa, deu essa região aí para eles de presente, para que eles formassem o império. Só que aí o Rômulo acabou matando o Remo por alguns conflitos, e aí ele fundou Roma em homenagem a ele próprio. Mas essa é só uma lenda, e que ela cai bastante em provas, considerando um conhecimento em que eles tinham sobre a criação de Roma. A primeira fase política que a gente vai falar é a monarquia, né, que ela vai surgir de 753 a.C. até 509 a.C. E o primeiro rei vai ser o Rômulo, né? E ele vai ter esse poder centralizado, basicamente por ser uma monarquia, vai ser um poder centralizado, e ele exercia a função de chefe, tanto o chefe militar, como o chefe religioso, como o chefe judiciário. Então ele exercia todos os poderes aí na mão de uma pessoa só. Mas ele tinha um senado, esse senado era um conselho,
não tinha um poder assim, efetivo sobre o rei, era um conselho de anciões. E também existia uma assembleia, que era chamada de Assembleia Centuriata. Essa assembleia, ela trazia grupos de pessoas da elite, como também plebeus. Só que esses grupos, eles eram bem tendenciosos. A gente vai ter grupos de 98 grupos de 100 pessoas da elite, que é a centúria, e também 95 grupos de 100, que são as centúrias dos plebeus. Só para vocês verem, então, o número de centúrias da elite é bem maior do que a dos plebeus. Então, óbvio que sempre a influência maior vai ser aí dos participantes dos grupos da elite. Os plebeus vão ter pouca voz, pouca participação, quase nada. Então, o último rei aí dessa política da monarquia vai ser o soberbo, que ele vai sair justamente por uma revolta dos patrícios, vai ser uma insatisfação dos patrícios aí por eles não terem poder, porque essa assembleia, por mais que ela existisse, ela não tinha muita participação política, era mais assim opinativa, não tinha muito assim um poder efetivo. Então, assim a gente vai ter a queda dessa monarquia, mas durante a monarquia, até mesmo toda a sociedade romana, ela era pautada na valorização da propriedade privada. Aqui, quem vai ter mais poder é quem tem mais terra. É uma sociedade também aristocrática. O poder, por mais que os plebeus tivessem dinheiro, tivessem condição, eles não eram bem vistos na sociedade, porque eles não possuíam terras. É uma sociedade escravista e uma sociedade aristocrática. Aqui a gente vai ter uma principal divisão também aqui de livres e não livres. As pessoas que eram assim como a gente falou na aula passada, as pessoas que eram livres, se elas tivessem que trabalhar, elas já não eram consideradas livres, porque elas tinham que trabalhar para sobreviver, não tinha ninguém para trabalhar por elas, para fazer o que elas necessitavam. Então, dentre essa sociedade, a gente vai ter os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Os patrícios aqui, eles são os grandes proprietários de terras. Aqui a gente vai ter esses proprietários de terras, eles vão ter um rebanho, vão ter escravos, eles vão desfrutar de todos os direitos políticos que tinham, né? Que podiam ter. Eles também tinham funções, eles podiam ter acesso a funções públicas, como também participar do exército. Eles também podiam participar aí na questão da religião, no judiciário, até mesmo na administração pública. Eles eram considerados os cidadãos romanos. Os clientes são pessoas livres, porque eles não são escravos, mas eles se associavam a esses patrícios. Falando assim de forma bem pejorativa, os clientes eram nada mais do que os babões. Eles eram os coíla, aquelas pessoas que ficavam ali do lado dos patrícios para receber, para dar informação, eles tinham que estar ali todo o tempo. O patrício, ele se tornava mais, com status social mais elevado, quanto mais clientes ele tivesse. Esses clientes, eles estavam lá de manhã, estavam lá de tarde, eles estavam lá o tempo todo. Se ele tivesse informações para beneficiar esses patrícios, eles levavam. E esses patrícios sustentavam esses clientes, entende? E esses clientes, dependendo de quem eles tivessem como patrício, eles podiam até mesmo ter clientes. E muitos desses clientes eram escravos livres ou estrangeiros. Então, funcionava mais ou menos assim essa questão dos clientes. Eles tinham esse auxílio dos patrícios, tanto economicamente até a questão da proteção social, mas ao mesmo tempo eles tinham que estar lá para servir para tudo por esses patrícios. E aí também a gente vai ter nessa sociedade os plebeus. Os plebeus, eles eram entre homens e mulheres livres que se dedicavam ao comércio, ou mesmo ao artesanato, aos trabalhos agrícolas. Eles constituíam a maior parte da população. De início, nessa sociedade, os plebeus, eles não vão ter direitos políticos, mas isso vai mudando ao longo do tempo. E outra classificação eram os escravos. Os escravos, inicialmente, os escravos eram apenas as pessoas que estavam devendo o governo. Posteriormente, a gente vai ter essa expansão da escravidão. Com a expansão militar, a gente vai ter grupos que eram prisioneiros de guerra passando a ser escravizados. E eles realizavam as mais diversas atividades.
Nessa sociedade, o que vai ser bastante importante vai ser a questão do status. É muito importante o patrício ter vários clientes, ser visto com vários clientes, porque ali ele está prezando muito pela questão do status. O status social aqui, o fato de você ser patrício, você ser plebeu, por mais que você tenha dinheiro, mas você está conseguindo esse dinheiro através do comércio, você já não era muito bem visto, porque o comércio aqui nessa sociedade não vai ser bem visto. Outra coisa que eu preciso trazer bem clara aqui para vocês é sobre essa escravidão antiga. A escravidão antiga, ela é muito diferente da escravidão que a gente teve aqui no Brasil, aqui na colônia, na América. Por quê? Aqui a escravidão, como eu já havia falado, ela é uma escravidão oriunda de dívidas ou até mesmo uma escravidão que vai surgir após algumas guerras. Por quê? Porque sempre que tinha alguns conflitos, eles basicamente exterminavam o exército perdedor. E aí vai surgir uma certa, entre aspas, condolências para não matar aquelas pessoas. Muitas pessoas até se sentiam bem em servir aquele exército. Para eu não te matar, eu vou te tornar um escravo. Porque em vez de eu matar todo mundo, eu vou utilizar vocês como escravo. Isso é uma escravidão pessoal. Eu te dominei, mas eu não vou te matar. Então, com misericórdia, tu vai me servir como escravo. Depois, essa escravidão, ela vai se tornar uma escravidão clássica, que vai ser uma escravidão sistemática e urbana, ela vai crescer muito, e aí não vai ser mais essa coisa pessoal, mas o critério de não matar o exército para escravidar, ele vai continuar existindo. E isso, diferente do que aconteceu na América, não vai ser oriundo da cor da pele. Independente dele ser branco, dele ser preto, dele ter olhos azuis, nada disso vai depender. É justamente a questão dos conflitos de guerras, não tem nada a ver. E esses escravos, eles podiam muitas vezes, eles tinham a possibilidade de ser livre. E quando eles eram livres, de acordo com que eles conseguissem crescer dentro dessa sociedade, o estigma da escravidão não estava ali estampado, que aqui ocasionou uma dívida racial justamente porque por mais que o escravo tivesse livre, até mesmo com a abolição da escravidão, a gente vai ter aquele estigma da cor da pele, que vai estar estampado na cor da pele, coisa que não acontecia aqui na escravidão antiga. E esses escravos, eles tinham uma dificuldade para constituir famílias, porque muitos desses escravos, eles eram uma propriedade, né? Eles se tornavam literalmente uma propriedade humana em toda a sua totalidade. Eles podiam servir tanto para trabalhos manuais, até mesmo trabalhos sexuais, independente do trabalho, eles eram vistos como propriedades humanas. Esses escravos eram estrangeiros e eles podiam exercer os mais diversos trabalhos. Inclusive, dependendo desse escravo, eles podiam exercer a medicina, a música, a literatura. Então, esses escravos também tinham a possibilidade de ser livres, até mesmo de serem adotados pelos seus amos. Então, existia essa certa mobilidade aí dentro dessa escravidão antiga. Bem, só para a gente recapitular o que a gente falou até agora. A localização aí a gente vai ter a Península Itálica, como a região do Lácio, aí próximo ao rio Tibre, a localização de Roma. A gente vai ter uma formação miscigenada, uma formação mista, principalmente de latino, etruscos e gregos. Uma política centralizada, que vai iniciar aí com a monarquia, depois a gente vai ter uma república e depois a gente vai ter o império. E uma sociedade escravista, que ela vai ser uma sociedade baseada na escravidão. E ela vai permitir a mobilidade social desses escravos. Não vai ser uma coisa fácil, se o escravo pode sonhar em ser livre. Não, mas existe a possibilidade aí desse escravo ser livre. E o modo de produção dessa sociedade é um modo de produção escravista. Então, como eu falei, a gente vai ter 3 aulas para não ficar muito pesado. A primeira aula é de monarquia e para a gente já tem algumas questõezinhas a respeito da monarquia romana. Eu trouxe um exercício aqui para vocês, para a gente responder junto. No enunciado diz o seguinte: não era a falta de mecanização na Grécia e em Roma que tornava indispensável o recurso da escravidão. Ocorrera exatamente o contrário. A presença maciça da escravidão determinou a estagnação tecnológica greco-romana. esse nome que eu não sei ler, Aldo Chavone, Uma História Rompida, Roma Antiga e o Ocidente Moderno, São Paulo, EDUSP 2005.
a escravidão na Grécia e da Roma Antiga. Bem, só trazendo aqui um pouquinho do contexto desse texto, aqui ele traz falando que não havia essa necessidade de mecanização nessa sociedade, que existiam muitos escravos. A partir do momento em que elas estão expandindo muito, quanto mais guerras elas vão fazendo, mais escravos eles vão trazendo, a gente não vai ter aí uma evolução mecânica nessa sociedade, porque a gente vai ter muita mão de obra, não existe a necessidade de otimizar, de fazer, vamos criar equipamentos para que diminua a mão de obra. Como eles tinham vasta mão de obras, eles não procuraram soluções mecânicas, desenvolver um mecanismo que fizesse com que necessitasse de menos escravos, até porque eles tinham escravos em excesso. E a pergunta diz o seguinte: a escravidão na Grécia e na Roma Antiga. Letra A, baseava-se nas características raciais do trabalho? Não, foi exatamente o que eu falei aqui, a diferença que a gente vai ter dessa escravidão antiga com a escravidão que vai ocorrer aqui na América. Não se baseava nas características raciais. A letra B, expandiu-se nos períodos da Letra B, expandiu-se nos períodos de conquistas e domínio de outros povos? Sim, foi exatamente nesse momento em que se expandiu a escravidão, porque quanto mais eles dominavam, mais eles iam ter escravos. Mas vamos ver por que as outras não estão corretas. Letra C. Dependia da tolerância e da passividade dos escravos? Não, por mais que eu tenha dito que iniciou com essa questão da condolência, de não vou te matar, e muitas vezes não dependia se o escravo ia aceitar ou não ser escravizado. Porque por mais que alguns achassem que melhor do que morrer, outros não. Então, independente disso, eles escravizavam. Então, não dependia da tolerância e passividade do escravo. A letra D. Foi abolida nas cidades democráticas? Não. Até mesmo em Atenas, a única poli em que teve uma sociedade democrática lá na Grécia, a gente ainda vai ter escravidão. No caso, eles nem vão ser considerados cidadãos e etc. Letra E. Restringiu-se às atividades domésticas e urbanas? Não, o escravo ele exercia as mais diversas atividades, desde as atividades domésticas, no campo, até mesmo exercendo atividades de medicina, música, e etc. Então, a resposta correta é a letra B, como a gente já tinha corrigido. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, que tenha fixado o conteúdo. Nas próximas aulas, a gente vai ver um pouco sobre a República e o Império e a queda do Império Romano. Até mais!